Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Mais uma aula, essa é a nossa segunda regimento interno da Câmara dos Deputados, concurso edital na praça. E você seja bem-vindo ao nosso regimento interno, a leitura da lei seca e pontuações importantes que podem ser objeto aí na sua prova, tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos lá ao nosso PDF para trazer aqui mais destaque da lei Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Seção 2. Vamos falar então da eleição da mesa. Vamos entender como funciona, como se dá, né, a questão da eleição, a questão das sessões, enfim. Artigo 5º. Na segunda sessão preparatória da posse da sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível, sob a direção da mesa da sessão anterior, né? E aí nós vamos voltar lá atrás, que a gente viu que na primeira sessão, né, que acontece no dia 1º, é a primeira sessão preparatória, onde ali os deputados tomarão posse, né? O presidente fará o seu compromisso e todos os deputados, em ordem de chamamento, assim o prometo, repetirão sucessivamente até o fim, né? E após, na segunda sessão que vai acontecer agora, que é a questão da eleição, né? A primeira é a posse dos deputados e a segunda vem para a eleição, onde vai definir ali quem será o presidente dos próximos 2 anos da Câmara dos Deputados. Nessa sessão, o presidente vai ser, se reeleito, o antigo presidente, como a gente viu também, ou o deputado mais idoso entre os que têm o maior número de legislatura da casa. Beleza? Parágrafo 5º, a gente já falou aqui, né, que é a sessão preparatória no mesmo dia, né, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível, a direção da mesa, sob a direção da sessão preparatória, que é a sessão de posse, realiza-se a eleição do presidente e dos demais membros da mesa e seus suplentes dos secretários, né? Para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo em uma eleição futura, né, subsequente. Então, ou seja, eles não podem haver reeleição para os cargos da mesa, né? Parágrafo 1º. Não se considera recondução à eleição para os cargos, né, em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Entenda. A gente falou agora aqui, ó, não se pode haver recondução, né, reeleição dos integrantes da mesa diretora, presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto secretário, essa galera toda. O que acontece? Tá, professor, como é que você me explica o Arthur Lira é atualmente reeleito presidente da Câmara dos Deputados? Como é que, se você acabou de dizer aqui que não pode haver, aliás, está aqui na lei, ó, tá, ó, não pode haver uma recondução, né, para uma eleição sucessivamente, imediatamente, uma sucessão imediatamente. Tá, beleza. O que que fala aqui, ó? Não considera-se recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes. Observe que a partir de janeiro é uma outra legislatura. Aquela passada fazia parte de uma legislatura anterior. Então, nesse caso, desconsidera, né? Por isso, ele pôde, então, se candidatar à reeleição, tá bem? No caso, se ele, por exemplo, se ele tivesse agora, ele está eleito agora, né? Ele não poderá se reeleger para a próxima legislatura, tá? Ele não poderá mais, beleza? Ficou claro? Acredito que sim. Então vamos lá. Segundo, enquanto não for escolhido o presidente, não será processada a apuração para os demais cargos, ou seja, lá naquela sessão preparatória, primeiro vai ser eleito o presidente e depois será, então, a eleição, né, dos demais, a apuração. Aliás, a eleição vai acontecer simultaneamente, né? Porém, será apurado primeiro o resultado do cargo de presidente. Após a proclamação do presidente, aí será apurado, então, os demais cargos da mesa. Parágrafo 6º. No terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designada pelo presidente da Câmara dos Deputados, antes de instaurada a sessão legislativa sob a direção da mesa da sessão anterior, né, realiza-se a eleição do presidente e dos demais membros da mesa e dos suplentes de secretários para o seguinte, no caso, vai acontecer em fevereiro de 2024,
Ó, 22, 23, 24 vai acontecer então a eleição para uma outra legislatura, né? Parágrafo 3º. Enquanto não for eleito o presidente, dirigirá os trabalhos o presidente da Câmara, né? Os trabalhos do presidente da Câmara da mesa da sessão legislativa anterior. Ou seja, o Arthur Lira agora ele vai presidir em fevereiro, né? No dia 1º de fevereiro, a sessão que vai, uma sessão preparatória para a eleição do novo presidente. Aí assim que eleito, o outro presidente assumirá a presidência da Câmara. Tá bem? Artigo 7º. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação em escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e a maioria simples em segundo escrutínio. Presente a maioria absoluta dos deputados, observando as seguintes exigentes e formalidades, tá bom? Inciso 1º, registro perante a mesa, individualmente ou por chapa de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares ao cargo que, de acordo com os princípios da representação proporcional, tenha sido distribuído a esse partido ou bloco parlamentar. 2. Chamada dos deputados para a votação. 3. Realização de segundo escrutínio entre os dois mais votados, né? No caso, houve um empate ali entre dois deputados, né, para a presidência, realizará-se uma nova votação onde vai estar incluindo apenas os dois nomes mais votados, né, para cada cargo, enquanto no primeiro não se alcançar a maioria absoluta, seguirá, né, esse rodízio até que se realiza e alguém vai ficar com a maioria. Eleição dos candidatos mais idosos, dentre os maior número de legislatura em caso de empate, tá? Imagina se empatou com duas pessoas, dois caras, né, no cargo lá, eles empataram e aí vai ser observado alguns critérios e dentre eles está aí o mais idoso dentre os com maior número de legislatura. Esse é um critério de desempate, né? Quinto, proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediatamente dos eleitos. Parágrafo único. No caso de avaria no sistema eletrônico, a votação far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos 2 e 5 do caput deste artigo e as seguintes exigências que são: 1. Cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo a que do que concorre, embora seja um só até a votação para todos os cargos ou chapa completa, desde que decorrente de acordo partidário. 2. Colocação em cabine indivsável das células em sobrecargas que resguardem o sigilo do voto, ou seja, serão colocados ali as cabines, né, onde ninguém vai poder ver quem, para que possa ter o total sigilo, né, que é uma das regras do voto, votação secreta, então é um voto ali que não vai ter como outras pessoas ver, né? É uma cabine indivsável. Terceiro, colocação das sobrecargas em 4 urnas, à vista do plenário, sendo 2 destinadas à eleição do presidente e 2 para os demais cargos e membros da mesa. Quarto, acompanhamento dos trabalhos e apuração da mesa por 2 ou mais deputados indicados pelo presidente, por partido ou representação, bloco parlamentares distintos, por candidatos avulsos, tá bom? Quinto, o secretário designado pelo presidente retirará a sobrecarga das urnas em primeiro lugar, as destinadas às eleições para o presidente, contá-las-á e verificando a coincidência no número, né, com os votantes, número de votos com o número de votantes, de que será cientificado o plenário e abrirá-las a separadas células pelo cargo que as preencher. Sexto, a leitura pelo presidente do nome dos votados. Proclamado o voto em voz alta por um secretário e sua anotação por 2 outros na medida por apuração. Então, ou seja, ali vai a questão da apuração, né, da contagem. O presidente vai
abrir, verificar está tudo certo, proclamar que está tudo certo aquele voto, então ele vai ser proclamado em voz alta por um secretário, né? E anotado ali por dois outros deputados, vão fazer anotações sobre o que está sendo falado pelo outro secretário. Aqui nós temos aliás, aqui antes, né? Inciso 8º, invalidação da cédula que não atenda ao disposto do parágrafo 1º deste parágrafo. Ou seja, se alguém alterou, mexeu lá na cédula, não está de acordo, esta cédula ela será invalidada, né? Nono, redação pelo secretário e leitura pelo presidente do resultado de cada eleição na ordem decrescente dos votados, tá bom? Artigo 8º. Na composição da mesa será assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou bloco parlamentar que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhe cabe prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas de mesmas bancadas, observado as seguintes regras. Primeiro, a escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada partido ou conforme o estabelecer a própria bancada e ainda, segundo dispuser, o ato de criação do bloco parlamentar. 2. Em caso de omissão ou se representação não for indicada, caberá ao respectivo líder fazer. 3. O resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara para publicação. 4. Independente de disposto nos incisos anteriores, qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couberem a sua representação mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos. Então, qualquer um pode ser candidato, né, a qualquer cargo da mesa. Parágrafo 1º. Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das lideranças da maioria para a de menor representação, conforme o número de cargos que corresponda a cada uma delas. Parágrafo 2º. Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verifica-se que qualquer vaga na mesa será ela preenchida imediatamente, mediante uma eleição, dentre as 5 sessões observadas as disposições do artigo precedente. Ocorreria a vacância depois dessa data, a mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. É assegurada a participação de membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Parágrafo 4º. As vagas de cada partido ou bloco parlamentar na composição da mesa serão definidas com base em números de candidaturas de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsiderada as mudanças de filiação partidária posterior a este ano. Parágrafo 5º. Em caso de mudança de legenda partidária, o membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga disposto no parágrafo 2º deste artigo. Falamos, portanto, aí da eleição dos membros, né, da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E aí, você curtiu o vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Até a próxima.